Fala, ouvintes do Censura Livre. Eu sou o Wellington Macedo e estou de volta na área. Se derrubar é pênalti para falar sobre filmes no nosso quadro semanal Cinema Livre. O tema dessa semana é o gênero documentário, um gênero outrora desprestigiado pelo grande público e crítica, mas que hoje em dia está em super alta e é um dos gêneros mais concorridos às premiações nos festivais de cinema, como o Oscar, por exemplo. Esse ano, o Oscar de melhor longa-metragem em documentário foi para o filme norte-americano, para o documentário em longa-metragem norte-americano Ícaro, que fala sobre o doping no esporte. Um tema bastante interessante e polêmico. Vale a pena dar uma conferida. Mas o documentário que nós vamos falar hoje é de um documentário que também foi indicado ao Oscar, só que ano passado, em 2017. O documentário Eu Não Sou Seu Negro, um filme dirigido pelo Raul Peck, uma produção dos Estados Unidos, Suíça, França e Bélgica, e que conta a história do escritor James Baldwin, que escreveu uma carta para o seu agente sobre o seu mais recente projeto. Ele queria terminar um livro chamado Remember This House, Lembre-se desta casa, que relata a vida e morte de alguns dos amigos do escritor, do James Baldwin. Que amigos são esses? Nada mais, nada menos que os ativistas Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King. O James Baldwin morre em 1987 e, com a sua morte, o manuscrito inacabado foi confiado ao diretor Raul Peck. Foi parar nas mãos do Raul Peck, que só em 2016 conseguiu realizar esse documentário. Esse documentário ele narra a história dos afro-americanos nos Estados Unidos. É a história do povo negro nos Estados Unidos. O James Baldwin não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele, além de ter sido um escritor, ele também era um ativista político na luta antirracista. Ele era homossexual, sofreu várias perseguições por conta disso, sofreu muito preconceito. Teve uma época que saiu dos Estados Unidos, viveu muito tempo na França, depois retornou. E quando ele retorna é justamente nesse período efervescente da luta do movimento negro pelos direitos civis. O documentário ele faz todo um panorama histórico, faz toda uma contextualização histórica, desde quando os negros vieram para a América como escravos até os dias atuais. Mostra a luta do povo negro nos Estados Unidos e mostra cenas históricas. Tem trechos de entrevistas do James Baldwin na televisão americana, em programas de audiência, e é muito interessante assistir o documentário porque a conclusão que nós chegamos no final, após assistir o documentário, é que essa história dos negros nos Estados Unidos é a história do povo negro no mundo pós-diáspora africana, quando os negros, o povo negro, foi sequestrado do continente africano e trazido para a América como escravo. E hoje, especificamente hoje, no dia 21 de março, Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial, uma data instituída pela ONU em 1969 por conta do massacre de Shelbyville, que aconteceu no 21 de março de 1960, quando na África do Sul, nessa área, em Shelbyville, os negros e negras marcharam num protesto pacífico contra a lei do passe, que restringia os negros nas ruas na África do Sul, e eles foram duramente reprimidos pela polícia racista sul-africana. Foi uma tragédia, morreu muita gente ficou ferida, e a ONU, a dona ONU, instituiu em 69, 9 anos depois do massacre, a data de hoje como Dia Internacional de Combate ao Racismo. O documentário Eu Não Sou Seu Negro é um documentário forte, difícil de assistir, principalmente para o povo negro, de 1h e 34 minutos, e como eu disse, além das entrevistas com o próprio James Baldwin, também mostra cenas do Medgar Evers, do Malcolm X, do Martin Luther King, cenas do Bob Kennedy, irmão do presidente John Kennedy. Tem uma trilha sonora impecável, e em tempos como esse, de que vidas negras importam muito e muitas vidas negras estão sendo exterminadas, como a vida da Marielle Franco, é de suma e vital importância assistir esse documentário. Eu Não Sou Seu Negro está em todas as plataformas digitais das principais TVs por assinatura, e também tem o link no YouTube para quem ainda não tem TV por assinatura e tiver a fim de conferir, link legendado.
ok? Tem uma frase nesse filme que eu queria destacar. É uma frase que o próprio James Baldwin fala quase no final do filme. Quando um irlandês, quando algum branco grita por morte ou liberdade, as pessoas o aplaudem. Quando um negro grita por morte ou liberdade, ele se torna um criminoso. É para a gente pensar nisso. Ok, gente? Essa foi minha participação no quadro Cinema Livre dessa semana. Na próxima semana eu estou de volta com mais filmes para vocês. Beijos a todos.